Todos sejam bem-vindos, que possamos nesta noite, que nós já estamos desfrutando dessas energias amorosas, desses tratamentos que são levados a efeito, seja aqui no salão, seja nas câmaras de passe, seja lá dentro do trabalho desobsessivo. Nós hoje vamos fazer uma abordagem reflexiva sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é intitulado Sede Perfeito. Ou seja, um convite de Jesus para todos nós, no sentido de galgarmos a evolução espiritual. Se a parábola do semeador está neste capítulo específico, é porque esta parábola, os ensinos que ela nos traz, nos auxiliam nesta subida evolutiva. Neste mesmo capítulo nós encontramos o homem de bem, descrevendo as características do homem de bem, as características da perfeição espiritual, e também nós vemos, além disso, fala sobre mensagem da virtude, do dever, e trazendo para nós, então, ensinos preciosos para a nossa caminhada evolutiva. Parábolas são pequenas alegorias, pequenas histórias que Jesus usava para ilustrar os ensinamentos evangélicos, ilustrar os ensinamentos morais que ele passava para aquelas pessoas que lá estavam. Era muito comum na época de Jesus, onde não havia escrita, não havia papel, a utilização desse método, que contando uma historinha, ela ficava mais facilmente gravada na mente de quem estava ouvindo. E essas parábolas, elas se perpetuam no tempo, porque à medida que nós vamos evoluindo, as interpretações também vão evoluindo, de forma que uma parábola, ela está sempre atualizada. Então, nós vamos ver, dentro dessa perspectiva, uma pergunta interessante do Livro dos Espíritos, que é a 627, quando Kardec pergunta aos benfeitores espirituais o seguinte: uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? E os benfeitores espirituais que participaram da codificação responderam: Jesus empregava a miúde, ou seja, no dia a dia, no seu cotidiano, na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faz-se mister, faz-se necessário, agora, que a verdade se torne inteligível para todo mundo. E aí ele conclui dizendo: o ensino dos espíritos tem de ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus nos ensinou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, mas nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Então, as parábolas, elas tinham essa função, mas os ensinos dos espíritos vêm
com o objetivo de aclarar, principalmente, a lei moral trazida por Jesus, que é justamente a terceira parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que é do Livro dos Espíritos, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que deu a origem ao Evangelho segundo o Espiritismo, em que traz os ensinos incontestáveis, aquele em que não há nenhuma divergência entre as próprias religiões, ou seja, parábola do semeador. A parábola do semeador, que nós estamos vendo aqui, é a mesma parábola do semeador que é enfocada na Igreja Católica, na Igreja Protestante, enfim, todos quantos os lugares. Pode modificar a interpretação, ou seja, qual é o sentido? Qual o sentido dessa passagem que Jesus nos conta? Vejamos então a parábola. Naquele dia, tendo Jesus saído de casa, estava assentado junto ao mar. Em torno dele reuniu-se grande multidão, de sorte que, entrando num barco, se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas, por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram-nas. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo nasceram, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol queimou-as, e porque não tinha raízes, logo secaram. E outra parte caiu entre os pinheiros, e estes cresceram e as sufocaram. Finalmente, outra parte caiu em terra boa, e produziu frutos, um a 100, outro a 60, e outro ainda a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouças. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Nós encontramos nos quatro evangelhos, 26 parábolas contadas por Jesus e 14 ditos parabólicos. Mas somente em 2 parábolas Jesus dá a explicação posterior do sentido daqueles elementos que ele usou. Uma das parábolas é a parábola do joio e do trigo, aquela que é plantado o trigo e o joio cresce junto. Jesus orienta no sentido de aguardar para que a colheita seja feita dos dois juntos. E a outra parábola que Jesus explicou posteriormente foi exatamente esta, parábola do semeador, que os discípulos, logo em seguida, quando Jesus contou a parábolas, eles pediram para que Jesus explicasse qual era o significado daquela mensagem. E aí Jesus complementou. Diz o mestre: escutai, pois, vós, outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente à beira do caminho. Aquele que recebe a semente em meio das pedras, terreno pedregoso, é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento, mas, não tendo raízes em si mesmo, dura apenas algum tempo. Em sobrevindo reveses, sofrimentos e perseguições por causa da palavra, ele logo desiste.
Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste mundo e a ilusão das riquezas, coisas materiais, sufocam aquela palavra e ele não dá frutos. E aquele, porém, que recebe a semente em boa terra, é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em quem ela produz frutos, dando 100, 60 ou 30 por 1. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 18 a 23. Então, nós já tivemos uma noção do que Jesus quis dizer com a semente que foi semeada, a semente que caiu na beira da estrada, na beira do caminho, a semente que caiu nas pedras, a semente que caiu e os espinheiros cresceram e sufocaram a plantação, e as sementes que foram jogadas, semeadas em terra boa. Mas qual é a interpretação que a doutrina espírita apresenta em relação a essa parábola? Veja que ela começa: tendo Jesus saído de casa, revela um aspecto interessante do trabalho de Jesus. A dinâmica do trabalho de Jesus era justamente essa atividade constante, porque ele durante 3 anos percorreu a região e difundiu o ensino para aquela região, e posteriormente foi levado adiante Paulo de Tarso e outros evangelistas. Então veja só, Jesus traz para nós esse exemplo de atividade, de trabalho. Ele usava muito essas expressões: trabalho, oração, perseverança, para justamente nos mostrar a necessidade de nós também adotarmos esses ensinamentos na nossa vida. Se nós analisarmos ao pé da letra a parábola, nós vamos pensar inicialmente: mas este agricultor ou esse semeador era muito descuidado, porque um semeador consciente não iria jogar sementes na beira do caminho, na terra seca, na terra dura, não iria jogar sementes nas pedras, nos espinheiros, iria cuidar para que a semente fosse jogada, semeada apenas na terra boa. É que o objetivo da parábola não é enfocar o semeador. O objetivo da parábola é enfocar o solo, os terrenos. E esses 6 tipos de terrenos que foram citados na parábola: beira do caminho, pedregoso, espinheiros, terra boa a 30, terra boa a 60 e terra boa a 100, representam a humanidade, representa os corações de cada um de nós, assim como de resto de toda a coletividade. Isso quer dizer que nós temos pessoas que estão no terreno ainda, na beira do caminho. Temos pessoas que são pedras, temos pessoas que são espinhos, e temos pessoas que são terra boas e um produz menos, médio, mais, né? Então, cabe a nós agora analisar
nós será que estamos em qual tipo de terreno? É uma pergunta que cada um vai responder para si. Depois da gente fazer uma pequena abordagem sobre cada um desses pontos, nós vamos ver e examinar aonde é que nós nos enquadramos. Claro que o objetivo é a produção máxima. 1/100 é a produção que nós almejamos, porque é a perfeição. Bom, à beira do caminho. São os indiferentes. Aquelas pessoas que estão colocadas nesse perfil, nesse degrau evolutivo, são aquelas que são indiferentes às coisas espirituais. Às vezes até ouve a mensagem, mas, como a gente dizia antigamente, né? Entra por um ouvido, sai pelo outro. Não consegue entranhar na sua intimidade, não consegue ainda fazer a diferença para a pessoa uma mensagem que fala do amor, que fala das coisas espirituais. Então, à beira do caminho, é aqueles que estão na superficialidade na nossa vida. É como se estivesse vegetando espiritualmente falando. E o que acontece quando uma mensagem chega para essas pessoas que estão à beira do caminho? Os espíritos, ainda sintonizados com o mal, vêm e arranca o que foi semeado em seu coração. No sentido atual, as pessoas ouvem a mensagem, porém não aproveitam a oportunidade. Fica indiferente a esta mensagem e rapidamente esquece o assunto. Será que nós estamos nesse terreno? Eu acredito que, numa análise, minha visão, nenhum de nós aqui está nesse terreno, à beira do caminho. Eu digo isso por quê? Porque vejam, todos nós estamos aqui interessados no tratamento espiritual, na mensagem doutrinária, buscando em cada um de nós algo a mais. E sucessivamente a gente vem, nas quartas-feiras, a gente já quer ouvir o momento espírita, a gente já quer ver um livro de romance espírita, a gente já quer ler alguma coisa que nos oriente a respeito do nosso futuro espiritual. Nós ouvimos a mensagem, muitas vezes, mensagem que vem do mundo espiritual, através dos médiuns, e ficamos comovidos. Então, acredito que nós não estamos indiferentes mais à mensagem espiritual. Por isso eu digo que eu acredito que nós aqui, neste momento, pela minha análise, nós não estamos mais como os indiferentes, que são aqueles que as aves facilmente comem e levam a mensagem. As aves aqui representadas por aqueles espíritos que ainda se comprazem com o mal, aqueles que não querem que nós avancemos espiritualmente. O segundo é o terreno pedregoso. E o próprio Jesus diz assim: o que foi semeado entre pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja só,
ouve uma mensagem bonita, espiritual, uma história às vezes edificante, de moral cristã, a pessoa se sente bem. Ou mesmo faz um ato, um gesto do bem, de prática do bem, e se sente bem. Mas ainda, por estar ainda num terreno pedregoso, com pouca terra, ou seja, com pouca moralidade dentro de si, pouca espiritualização dentro de si, ainda não consegue avançar nessa plantação. No primeiro embate, ou seja, no primeiro sol que vem, a primeira dificuldade, a primeira perseguição, o primeiro convite, a pessoa desiste. Diz, as atribulações do dia a dia, dores, enfermidades, dificuldades de toda ordem, ou a perseguição, qualquer prejuízo dos seus interesses, ou hostilidades por causa da sua crença, a pessoa desanima, abandona, deserta, renega. São assim aqueles que são incapazes de empreender a reforma de seus hábitos, a melhora de seus sentimentos. Ou seja, a mensagem edificante não consegue fazer nenhuma mudança na vida da pessoa. Ela continua exatamente como era. Nenhum propósito de mudança. Entre os espinheiros, e nós temos então o terceiro terreno. É aquele que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra, que fica infrutífera. Aqui tem um aspecto interessante. Aqui, aquele que ouve a mensagem, além da alegria do primeiro momento, ele continua ativo, tanto que a planta cresce, torna-se adulta. Só que quando a planta está pronta para frutificar, o espinheiro abafa, sufoca, e a planta não produz, torna-se infrutífera. Veja que o espinheiro, esse perfil é um pouco diferente dos dois anteriores. O primeiro, ele é indiferente, totalmente indiferente. O segundo perfil, que é da pedra, ele tem um momento de alegria, desiste. Esse terceiro, o espinheiro, o próprio nome já diz. O espinheiro é aquele que provoca machucadura. Então, o espinheiro, que poderíamos chamar dessa forma, existe aqueles grandes produtores de maus, ou seja, nós temos diversos tipos de espinho. Nós temos o espinho, que é o espinho na família, o espinho no local de trabalho, e temos aqueles grandes espinhos enormes que causam mal geral com suas atitudes, que é capaz de contaminar uma sociedade toda. Então nós precisamos prestar atenção. Vamos imaginar o espinho na família. Porque nós estamos até agora olhando como nós somos uma planta boa, querendo ser bom. E o espinho nos atrapalha. Mas pode ser o contrário.
Pode ser que nós sejamos o espinho dos outros. E nós sejamos o espinho dos outros, que abafamos os outros, ferimos os outros. Então, nós temos que ficar atento a exatamente essas situações, né? O espinho na família, o espinho em qualquer ambiente, aquela pessoa que torna-se inconveniente, aquela pessoa que atrapalha. Pode nos atrapalhar também, se nós não tivermos preparo necessário para conseguir suplantar esse que às vezes quer nos ferir, né? Então, se o espinho é aquele que fere, machuca, o indiferente na família, que é a beira do caminho, é aquele que é insensível para os problemas de casa, os problemas da família. E o inverso, o oposto do amor, não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Aí lembra do grande poeta Zezé de Camargo, né? Essa indiferença que me mata, né? Porque essa indiferença, conviver com uma pessoa no ambiente do lar que ela é indiferente, é muito, muito triste. Então, prestamos atenção em nós, nesse aspecto. E a pessoa que é a pedra na família, é aquela que tem o coração duro, áspero, que briga, reclama, culpa o outro por tudo. Também é caso da gente prestar atenção, né? E finalmente nós temos a terra boa. Quem é a terra boa? Jesus mesmo disse: são aqueles, né, que já conseguiram compreender e reter em si a mensagem da Boa Nova, a mensagem do amor. Aquele que está a 30, está no começo dessa caminhada da Boa Nova, da prática do bem. Começou agora a praticar o bem, começou agora a despertar para as realidades espirituais. Mas já saiu dos terrenos ruins e já está começando a produzir, ser útil, se transformando, ajudando o próximo a se transformar. Aquele que está a 60 por 1 é a categoria mediana. Já conseguiu avançar ainda mais do que o anterior, que produz 30. Ele já está produzindo o dobro, 60. Então ele já tem dentro dele as lições da mansietude, por exemplo. Já é pacífico, manso da parábola das bem-aventuranças de Jesus. As suas atitudes já são equilibradas. E o 100 por 1 que nós almejamos? Daí eu vou dizer que acho que não tem ninguém aqui 100 por 1, viu? Acho que 100 por 1 já é simbolizando aqueles que já são fiéis à verdade, têm as suas vidas repletas de sentido, com excelente qualidade, e utilizam todos os recursos para viver
o ser espiritual na sua integridade. São os pacificadores das bem-aventuranças. Veja que os pacíficos, eles já conseguem se manter equilibrados. E os pacificadores é um passo a mais. É aquele que já é instrumento da paz, ativamente. A chave do entendimento da vida é entender que eu sou um espírito imortal e caminho para a felicidade. Através do amor, terei várias encarnações e irei experimentar felicidades ou sofrimento, de acordo com as minhas opções. Esse entendimento da chamada lei espiritual, isso é uma condição fundamental para que consiga alcançar a plenitude dos 100%. E a exemplo, o doutor da lei, que indaga de Jesus: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Veja que Jesus devolve a pergunta para Nicodemos. E o doutor da lei responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força, e o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam, amar a Deus, amar o próximo como si mesmo, né? Amando a si mesmo, né? Então quem consegue já esse patamar evolutivo de ter esse amor real, que já consegue colocar em prática o perdão das ofensas, já consegue colocar em prática a fraternidade, está no patamar, no terreno de produção de 1 por 100. Cada semente produz 100. E como é que um beira do caminho, um pedregal, um espinheiro pode se transformar em terra boa? O que é que precisa fazer, meu Deus? Precisa usar o arado da transformação, que retira as pedras, retira os espinhos, afofa a terra, aduba, para quem é agricultor, né? E qual é o arado? Qual é esse arado? Primeiro aspecto é que todos nós somos convidados à transformação, à evolução pelo amor. Todos. O arado da dor somente será usado se nós não atendermos o chamado do amor. Então, quando nós somos chamados a modificar, a nos transformarmos, a sermos melhores, e nós ficamos indiferentes, agimos como pedras, como espinhos, vem a lei divina e usa o mecanismo da dor e depois do sofrimento. O sofrimento é um passo além da dor, porque eu posso ter dor sem sofrimento, como por exemplo uma mãe que vai dar à luz. Ela sente dor, mas não tem sofrimento, né? Ela sente dor, mas tem alegria naquele momento sublime.
E depende de quem? Depende de cada um de nós. Cada um de nós. Veja que o papel do semeador, aquele que difunde uma mensagem edificante, veja que o semeador, a gente fica imaginando grande Jesus, Deus, Paulo de Tarso. Não. Aonde nós estivermos, nós podemos ser semeadores, desde que nós já tenhamos condição de falar e demonstrar o bem, né? Então, quando nós somos chamados a semear, não importa, mas se essa pessoa não tem, essa pessoa não vai fazer nada com o que você está falando para ela. Às vezes a gente ia na cozinha, né? Eu vou falar um exemplo. A gente ia na cozinha, fazia o evangelho lá para as pessoas que estavam lá para fazer a refeição, e as pessoas não prestavam muita atenção no que a gente estava falando. Aí eu falei, mas não adianta ficar aqui falando sobre parábolas, sobre mensagem, porque é engano. O papel do semeador é semear. E esse foi o exemplo deixado aqui nessa parábola. Veja que Jesus não destacou o papel do semeador, ele só diz que o semeador saiu a semear. Porque a semente, ela fica, e nós já recebemos mensagem aqui na casa, de espíritos, irmãos nossos, irmãs, que retornaram ao mundo espiritual, que participaram do trabalho da cozinha, e falaram, olha, como foi importante aquelas lições que eram passadas antes das refeições. Porque a semente fica, como se na aura, e na hora que a pessoa se abre, ela recebe. E para encerrar, eu gostaria de deixar uma mensagem que resume tudo que a gente falou, que está no livro Ceifa de Luz, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, que comenta exatamente isso. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. O Espírito Emmanuel comenta, diz assim, efetivamente, a vida é comparável ao trato de solo que nos é concedido cultivar. Ergue-te cada dia e ampara o teu campo de serviço, a fim de que esse mesmo campo de serviço te possa auxiliar. A sementeira é a empreitada, o dever a cumprir, o compromisso de que te incumbes. O terreno é o próximo que te propicia a colheita. Lavrar o talhão é dar de nós sem pensar em nós. Basta plantes o bem para que o bem te responda. Para isso, no entanto, é imperioso agir e perseverar no trabalho, nunca esmorecer. Qual ocorre na lavoura comum, é preciso contar com aguaceiros e canícula, granizo e vento, praga e detrito. Não vale reclamações. Remova a dificuldade e prossiga firme. Remova a dificuldade e prossiga firme. Acima de tudo, importa o rendimento da produção para o benefício de todos. Se alguém te despreza, menoscabando a suposta singeleza do encargo que te coube, esquece a incompreensão alheia e continue plantando para a abastança geral. Muita gente não se recorda de que o pão, alvo
sobe à mesa à custa de suor de quantos mergulharam a mão no barro da gleba, a fim de que a semente possa frutificar. Quando essa ou aquela pessoa te requisite a descanso, sem que a tua consciência acuse fadiga, não acredites nessa ilusão. A ferrugem do ócio consome o arado, muito mais do que o movimento no serviço. Trabalha e confia, na certeza de que o Senhor da obra te observa e segue vigilante. Não duvides, não temas. Dá o melhor de ti na seara da vida. E o divino lavrador, sem que percebas, procurará nas frontes do teu ideal a floração da esperança e a messe do triunfo. Ceifa de Luz, Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Vamos orar. Agraciado, Senhor, com a Tua presença, com as energias espargidas sobre todos nós, nos propiciando este bem-estar, esta alegria íntima da mensagem, e que a mensagem possa estranhar na nossa intimidade, possa criar raízes profundas, de forma que possamos frutificar, dar frutos, espargir amor, espargir bênçãos ao redor, aonde quer que estejamos. Abençoe, Senhor, esses abnegados trabalhadores da vida espiritual, que incansavelmente nos assistem. Abençoe, Senhor, os voluntários desta casa, que também abnegadamente trabalham com o intuito de servir por amor. Abençoe a todos, Senhor, que aqui se encontram, as suas famílias, enfim, que possamos receber essas bênçãos, retendo em nossas intimidades, hoje, agora e sempre. Que assim seja.